né? Saudades, né? Tem vários alunos aqui que eu conheço. Esse momento, né, da atividade síncrona é um momento para a gente discutir os temas, né, de alimentação adequada e saudável, prática de atividade física, e, né, um momento de perguntas também, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana, sou nutricionista, professora do Departamento de Medicina Preventiva. Lucila? Eu sou lá, boa tarde para todos. Eu sou a Lucila, sou nutricionista também do Departamento de Medicina Preventiva. Muito prazer. E aí tem o professor Leandro, né, que eu até vou... Que ele é professor de Educação Física e também docente do Departamento de Medicina Preventiva, tá? Deixa eu só perguntar por ele, tá? O que vocês acharam da aula, o conteúdo, a duração? Tem alguma pergunta, alguma coisa para a gente discutir? Vocês têm acompanhado alguma coisa que queira colocar aqui? Nossa, eu achei o tempo de aula super adequado. Super adequado. Que bom. Foram 2 aulinhas pequenas de 30 minutos, né? E tinha aqueles videozinhos no YouTube de 2 minutos, 3 minutos da Secretaria de Saúde. Foi muito legal. Que bom. Obrigada, Gustavo, pela devolutiva. Quem mais? Alguém tinha falado que foi show, né? Wilson, né? Que a gente colocou os vídeos do YouTube pensando assim, que a gente pode repassar esses links para as outras pessoas, né? É importante a gente compartilhar esses conhecimentos que tem no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma forma de estimular a mudança de hábitos de uma forma simples, né? Como que deve ser a alimentação, né? E, né, na unidade curricular, a gente coloca bastante do que tem nesse Guia Alimentar para a População Brasileira na prática, né? Então, por exemplo, teria a visita da horta, vamos ver se a gente consegue fazer essa visita na horta quando vocês retornarem lá em fevereiro, e aí a gente faz a discussão, né, de sazonalidade, produção sustentável, sem uso de agrotóxicos, né, consumo integral dos alimentos, e trabalhar com as habilidades culinárias, tá? Então, esse é um momento que a gente tenta fazer bastante dessa aplicação prática, tá? E é uma forma que eles abordam de uma forma simples, que na prática clínica vocês vão conseguir conversar, né? E aí deixei também no slide da aula, né? Como que a gente pode propor mudanças, pequenas mudanças ao longo do tempo, né? Então, a gente vai conquistando um item de cada vez, né, promovendo a mudança lenta e gradual com o paciente, né, sempre numa forma de discussão, conversando, conhecendo a realidade da pessoa e tentando propor mudanças, né, que sejam factíveis e de baixo custo, tá? Tudo bem? Lu, você quer falar? Vocês tiveram alguma dificuldade em preencher o formulário de marcadores? Não, foi tudo bem... certo. O que vocês acharam dele? É bom para refletir, né? Eu, pessoalmente, eu estava comemorando o aniversário da minha irmã ontem, então talvez o meu formulário tenha um pouco de viés, porque eu almocei churrasco e jantei pizza. Mas, fora isso, tá bom. Legal. Eu acho que é justamente essa a ideia, né, de trazer esse formulário para justamente, porque assim, a ideia é que vocês possam aplicar um dia, né, esse formulário nos pacientes, né, por ser um instrumento que é rápido, né, fácil de ser preenchido, então, e dá, assim, algumas noções para refletir, né, sobre a alimentação de quem preenche, né, do paciente, do usuário, enfim. Ao mesmo tempo, como o Gustavo falou, né,
Se a gente dá o azar, entre aspas, né, de pegar um dia atípico para fazer esse recordatório, que é como se fosse um recordatório, né, do dia anterior, realmente, assim, a gente fica um pouco sem, não reflete muito o habitual, mas ele dá uma ideia, né, então, por exemplo, do que pode ser, do que é o hábito, mesmo nos dias de finais de semana, que são os que são diferentes, né, não é habitual, mas já dá para pensar e até fazer as sugestões, né, então, vocês chegaram a ler aquele material de como fazer as pequenas sugestões, as mudanças, como a professora falou? Então, e aí é justamente essa ideia, de a cada ponto, né, que vocês identificarem no formulário de marcadores, vocês possam fazer sugestões para que a pessoa reflita, né, e possa, quem sabe, mudar o hábito alimentar dela, melhorando assim, né, a saúde. Certo? Tem outros questionários, né? Então, assim, na aula, né? Nessa aula, o objetivo nosso é que a gente apresente para vocês uma das ferramentas que é utilizado na prática clínica, né? Que é recomendado pela Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, vocês já viram isso também no terceiro ano, né? Para que a gente consiga fazer uma avaliação e, a partir disso, propor mudanças, né? Mas também tem outros questionários, tem o do Vigitel, né, aquele inquérito telefônico, que todo ano eles fazem uma amostra representativa da população brasileira, eles fazem as ligações e fazem as perguntas com relação ao consumo de alimentos in natura, minimamente processados, ultraprocessados, a frequência que consome estes alimentos, tá? Então, vocês podem usar outras ferramentas, mas a gente mostrou o formulário de marcador de consumo porque é utilizado pela CISVAN, tá? Além disso, né, um dos artigos americanos, eles falam, né, eles incentivam que esses questionários sejam aplicados no momento que o paciente está na sala de espera, então ele vai preenchendo esses questionários simples, e aí quando ele chega no seu consultório, você dá uma olhada e já consegue conversar sobre alimentação, né? Nos Estados Unidos, eles não tinham, né, pelo menos assim, é um artigo recente, mas eles não tinham nenhum questionário a nível nacional que pudesse fazer isso, né? O legal é que no Brasil tem esse formulário de marcador de consumo, então a gente quis atrelar para mostrar, olha, tem essa ferramenta que vocês podem usar na prática clínica, tá? Mas se vocês quiserem ver, tem esse questionário, então, do Vigitel, que aí pergunta, consome frutas? Quantas vezes por semana chega a consumir frutas, né? E aí tem por frequências, e aí você consegue fazer, então, uma avaliação melhor, né? Que aí não cai, né? Que nem aconteceu do dia anterior, tem sido uma alimentação um pouco atípica e acabar tendo uma avaliação ruim, mas pelo questionário do Vigitel, vocês conseguem falar sobre a frequência, tá? Então, é uma outra ferramenta que vocês podem utilizar, e aí a gente pode comparar com os dados nacionais, né, que também é bem interessante, tá? O professor Leandro escreveu aqui que ele está terminando a aula da pós, tá? E aí depois, daqui a pouco ele já entra, tá bom? Mais alguma pergunta? Vocês têm acompanhado ou recebeu algo sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira? Teve aquela questão do Ministério, né, da Agricultura, acho que criticando, falando que não era bom, mas o guia é referência, né, mundial, mas eles falaram que não era. Nem sei o que opinar. Isso, uma nota técnica. Foi uma nota técnica, né, no momento também, nas queimadas, né, do Pantanal e da Amazônia, né, e aí, assim, para a gente até refletir, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira,
ele é um guia que ele simplificou, né? Todo país ele tem que ter um guia alimentar para a sua população, né? Que respeite a cultura, os hábitos alimentares, a sazonalidade. E o guia alimentar para a população brasileira, ele consegue. Que seja uma linguagem de fácil acesso e interpretação pela população, né? E o guia alimentar, esse de 2014, ela conseguiu transmitir tudo isso no material, né? Quem lê o material ali na íntegra é de uma leitura muito agradável, né? Uma linguagem simples, com muitas imagens, muitas fotos, né? Que é bem gostoso de fazer a leitura. E ela é bem atual, porque ela entra também com as questões de sustentabilidade, consumo sustentável, né? E muito pautado do que das evidências científicas nacionais e internacionais, né? Então, e aí a gente vê também nível de processamento, né? Quem consome muitos alimentos ultraprocessados, tem um estudo de coorte que mostra que está associado ao câncer, todos os tipos de câncer, mas principalmente com câncer de mama, está relacionado com ganho de peso, né? Então, tem assim, estudos, né, que mostram, né, associação com o consumo elevado de alimentos ultraprocessados e risco de doenças crônicas não transmissíveis, tá? E aí, com essa nota técnica, isso foi, né, causou, né, um alvoroço, né, tanto na sociedade brasileira quanto internacional, uma carta, né, de apoio de vários pesquisadores internacionais, grandes, assim, destaques, né, os líderes, os que publicam mais sobre epidemiologia nutricional, fazendo uma defesa, né, e aí vamos acompanhando, né, porque tem interesses, né, políticos, econômicos por trás dessa nota técnica, né, da ministra, tá? Então, vamos ir acompanhando, né? Na verdade, quem fez a nota técnica parece que foram os secretários, né? E ela recusou. Então, ela não deu seguimento, encaminhamento. Parece que já saiu essa devolutiva. Então, é um ponto, mas aí a gente tem que ficar atento ainda para ver se não vai aparecer alguma outra situação, né, que coloca em risco. E vocês viram que foi aprovado uma nova regulamentação para os rótulos? Não? Não foi aquele dos triângulos, né? Mas era um outro, né? O pessoal queria mais o do triângulo. Não era? Exato. Mas parece. Agora me fugiu a memória. Eu não sei qual é o desenho. Você lembra? Eu sei que realmente não é o dos triângulos, mas agora me fugiu como que vai ser, qual é a proposta. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Pode falar, André, se você lembrar. Então eu ia falar que eu não lembro muito bem. Talvez fosse o de cor, mas eu não lembro. Eu vou pesquisar também. Tá. Eu acho que o Matheus quer falar alguma coisa. Não sei. Tonho? Matheus? Oi. Na verdade, eu ia perguntar uma dúvida que eu tinha, que eu estava pensando nas opções de proteína que o guia alimentar dá, né? Ele fala de peixe, ele fala de frango, né? E ele coloca, se eu não me engano, como in natura, né? Se for aquele mais fresco, né? Peixe fresco, por exemplo. Mas eu fico pensando também como é que esses peixes foram criados, assim, a base de ração, esse tipo de coisa influencia em considerar um alimento como minimamente processado, ou mesmo até ultraprocessado? Não, mesmo porque, assim, Matheus, a gente não tem como controlar isso, né? É a mesma coisa em relação ao tipo de frango, né? A gente, hoje até, as empresas que fazem os congelados, né, frango que seria considerado in natura, né, então peito de frango, cortes de frango congelados, né, eles até têm algumas propagandas, do tipo, não oferecem antibióticos, ou tem aquele que recebe uma alimentação orgânica, né, então que teoricamente seria um pouco melhor do que o que é criado normalmente. Mas é aquilo, se ela não informa, né, ou se a gente opta por consumir um frango
que a gente compra na feira, né, in natura, mas sem resfriado, né, sem ser congelado, a gente não tem muita informação, né? Então, é lógico que sempre vale a pena a gente olhar a procedência, né? Então, ter o CIF, que é aquele registro, né, de controle mesmo da empresa, da produção e tal, mas isso a gente não tem como controlar. E assim, né, falando dos peixes, né, eu acho que o que atrapalha mais em relação à questão do peixe que é criado em cativeiro, que aí eu não sei se você está pensando, quando você fez essa pergunta, você pensou no salmão? Eu não me restringi ao salmão, mas se eu não me engano, eu li não lembro agora se era uma reportagem sobre isso, ele falava mais do salmão mesmo. Tá. Porque a questão do salmão é assim, né, a gente tem o salmão como uma fonte muito boa de ômega 3, né, assim como a sardinha, né, que a gente tem aqui, que é fonte de... Oi, Leandro. Boa tarde, gente. Desculpem a demora, eu estava numa aula na pós, mas espero não ter perdido muito da conversa. Não. Então, e a questão do salmão é que, assim, para conseguir que o peixe seja rico em ômega 3, ele precisa comer a alga, né, que é rica no substrato que ele vai metabolizar e vai se tornar rico nisso. Agora, quando ele alga que é natural de águas profundas, né? Então, na ração, no peixe que é de cativeiro, a ração não contém essas algas, porque é muito caro, né? Então, por isso que a gente não consegue dizer assim, olha, a não ser que faça uma avaliação mesmo da composição nutricional dessa carne, que nenhuma empresa faz, né? A gente sabe que, infelizmente, a maioria faz uma compilação de rótulos, né? Ou de tabelas. Ela provavelmente a gente não vai estar recebendo o ômega 3 desse peixe criado em cativeiro. É só isso, mas em relação ao tipo da gordura, assim, em relação à proteína, ferro, tudo isso não diferencia, tá? Então, é uma opção boa mesmo assim. Respondi? Entendi, sim, obrigado. Acho que só não há dúvida, sim. Obrigado. Tá bom, Fernando. Professor, tem uma dúvida em relação àquele quadro de recomendações para mudança que tinha sobre o JAMA. Era um quadro do JAMA, né? Que falava, se come muito fast food, tenta reduzir para uma vez na semana, ou tentar substituir, né? Então, assim, pelos pacientes que eu atendo em liga, eu vejo que eles têm muitos pontos a serem mudados na dieta, né? Mas o que eu vou tentar priorizar? O que é mais fácil de mudar, por exemplo, adicionar algumas porções de frutas e verduras na dieta no primeiro momento, né? Ou vou tentar tirar alguma coisa que tem um impacto muito grande, por exemplo, tirar o refrigerante. E talvez não seja muito fácil para o paciente. O que eu vou tentar fazer em ordem para que o paciente tenha melhor adesão ao tratamento, essas mudanças? Eu vou começar, depois a Lu complementa, e o Leandro. O que eu pensaria, André? Primeiro, assim, qual é a doença mesmo de base dele? Qual o comprometimento, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de um paciente obeso e diabético, né? Então, de repente, mudar esse refrigerante, que vamos supor que não seja refrigerante light, né? Que seja um refrigerante normal. Talvez, se esse refrigerante estiver contribuindo muito com a ingestão mesmo de energia, de açúcar na alimentação dele, aí a gente começa por ele, né? Então, vai depender muito de caso a caso, né? Então, o que está gritando mais? Ele precisa emagrecer, é um obeso, ainda não tem outras comorbidades, e toma refrigerante todos os dias, né? E não come nenhuma fruta, não come nenhum legumes. Aí vale a pena pensar, bom, o que a gente tem, assim, até fazendo um parênteses, a gente tem em algumas referências que falam que até 3, digamos, metas, né? O paciente, o indivíduo, consegue registrar e consegue alcançar. Mais do que isso,
a gente só está perdendo, entre aspas, tempo, né, de falar e ele não vai conseguir seguir. Então, aí valeria a pena pensar, né? Então, o que está, aí sim, o que está pegando mais, entre aspas? Então, será que a gente consegue, ao invés dele tomar 2 litros de refrigerante todos os dias, ele consegue diminuir para 1,5 litro todos os dias? É uma coisa, é uma meta, né? Porque é aceitável, ele vai continuar tomando o refrigerante dele, tem a embalagem de 1,5 litro, né? Porque não adianta a gente falar assim, 1 litro 750, 1 litro 250. Ele vai falar, mas o que eu vou fazer com os restantes dos 2 litros que eu tenho lá na embalagem, né? Então, isso já é um ponto. Depois, ele não come fruta nenhuma. Será que tem alguma fruta que ele suporta, que ele tolera? Por que ele não come? É falta de hábito, né? Tentar descobrir isso. E aí você vai ajustando, aí um ponto por vez, né? E por mais que a gente às vezes fique muito aflito, né? E fala assim, nossa, eu tô vendo tanta coisa aqui errada, entre aspas, né? Que daria para mudar, mas não adianta. A pessoa tá num ritmo, né? Se a gente chegar lá falando um monte de coisas, ela vai concordar ali na hora, mas não vai conseguir colocar em prática, né? Então, vale sempre a pena conversar com ele, com o paciente, e perguntar, e aí, o que o senhor acha disso? Ou devolver mesmo, olha, o senhor o senhor consome muito refrigerante, o refrigerante causa isso, né? Seria interessante para a sua saúde, o senhor melhorar. E aí vai falando cada ponto para que ele entenda, né? Olha, realmente, eu acho que eu preciso fazer algumas alterações. E aí, o que o senhor consegue fazer? O que o senhor me sugere, né? Devolve a bola, digamos assim, e aí, para ver o quanto ele, de fato, vai conseguir. Porque, às vezes, a gente está ali, né? Não, eu tenho umas ideias, aí, passa para ele, o paciente fica assim, tá bom, mas não adere. Aí, você chega no retorno, você fala, poxa, ele não fez nada, né? Então, é porque foi muito além do que ele poderia dar conta. Então, acho que, assim, cada caso é um caso, mas sempre, né, conversando com eles. Lu. Deu? Estou de acordo, Tem gente, por exemplo, né, que deve ter algumas pessoas até no grupo, que não consegue ficar sem o chocolate, né, que, nossa, se cortasse o chocolate entraria num sofrimento, ou ela já vem assim, olha, eu posso mudar a alimentação do meu chocolate, por favor, não tire meu chocolate, né. Se ela come uma barra, vamos diminuindo o tamanho dessa barra. Se ela come, de repente, um chocolate branco, né, que não tem nada de manteiga de cacau, né, então vamos ir trocar por um ao leite, aí depois, com o tempo, a gente vai tentando mudar para o meio amargo, né, e aí é por negociações, né, então o que a pessoa consegue fazendo, a gente vai fazendo as sugestões de mudança, tá, mas é uma construção em conjunto tudo isso, tá? Bom, o professor Leandro está aí. Oi. Eu tinha a mesma coisa com atividade física, né? Sim, sem dúvida. Eu queria só complementar, eu acho que é um pouco, a Luciana chegou a falar um pouco isso, que a gente pensar, né, no fundo, a pergunta do André, ela entra naquela categoria de pergunta, é melhor parar de tomar refrigerante ou começar a comer fruta, né? E aí, essa é o tipo de pergunta que eu adoro que me façam, porque aí eu devolvo com uma pergunta simples, que é assim, para quê? É melhor para quê? É pior para quê? Define. A gente precisa formular bem essa pergunta, né? Melhor para quê? Talvez para perder peso seja melhor cortar refrigerante do que comer mais frutas e hortaliças, né? Se a gente está pensando nesse desfecho. Talvez até para, sei lá, evitar diabetes lá na frente, se a gente conseguir que a pessoa corte o refrigerante ao longo da vida dela, mesmo que ela mantenha um consumo baixo de frutas e hortaliças, talvez isso seja melhor para evitar diabetes lá no futuro. Então, uma coisa que eu quero contextualizar é sempre a gente pensar essas perguntas sempre aparecem, né? É bom eu comer isso, né? É bom para quê, né? Você precisa definir para que você está pensando. E aí, por isso que entra bastante no que a Luciana falou, assim, né? Depende muito de cada paciente, assim, o que ele está buscando, o que vocês, como relação médico-paciente, né, estão buscando, né? É diminuição do peso? É controle do peso corporal? Se vocês podem pensar em estratégias em conjunto para conseguir melhorar a alimentação nessa direção, né?
E aí, obviamente, levando em consideração o que o André contextualizou, que nem sempre o que é melhor para evitar, ou para, por exemplo, para controle do peso, é o mais factível, é o que o paciente vai aderir mais. Isso é um problema, a gente precisa, não tem muito o que fazer, assim, é um pouco uma construção coletiva, como as Luz falaram, né? A ideia de ir buscando alternativas para que melhore, vá melhorando um pouco a alimentação, a atividade física da pessoa. Se passar para, sei lá, atividade física, é melhor eu ir para academia ou é melhor eu me deslocar de bicicleta? Para quê? Né? É melhor para quê? Me fala o que você está buscando, né? E a gente fala se é melhor ou pior, né? Isso aí. E só voltando à questão da rotulagem, né? Eu vou colocar depois o link do site do IDEC, que é um site que acompanha, né, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e ele está acompanhando de perto essa questão da rotulagem. E aí o que foi aprovado, né, pela Anvisa é uma informação de lupa pequena, né, e que diz assim, alto em, né, e aí tem o açúcar adicionado, a gordura saturada, enfim, só que ele tá bem, assim, discretinho do lado, até no link vocês vão conseguir enxergar. Então, o que o IDEC coloca, né, e que a gente até endossa, é que realmente, assim, está muito discreto e não está sendo muito claro, né, e objetivo com relação ao que se propõe. Então, para dizer assim, olha, você vai comer a paçoca, mas ela é alta em açúcar, ela é alta em gordura saturada livre e gorduras trans, tudo bem? Então, que a pessoa entenda, né, isso que não está muito claro. Tá? Gente, eu tenho uma pergunta meio besta que surgiu agora, mas é mais pessoal, assim. O refrigerante sem açúcar, ele faz tanto mal quanto com açúcar? Mal para quê? Tipo, prejudicar a saúde, não sei. Eu não sei nem se é, tipo, engordar, não ganhar peso. Mas... não sei, no geral, porque eu bebo muito refrigerante, né? Eu fiquei com essa dúvida, porque eu bebo sem açúcar. Ana Lara, você leu o Guia Alimentar para a População Brasileira? Viu o que tem nos produtos ultraprocessados? Sim, né? por isso mesmo. Muito corante, né? Muitas substâncias que a gente desconhece, né? E aí, assim, bom, o light, né? Produtos light, a definição é redução de calorias, né? O diet é para tratamento dietético, né? Então, para quem não pode consumir açúcar, que nem o diabético, ele é isento de açúcar, né? E aí eu coloco outros, né? Ciclamato, sacarina, né? Então tem sódio. Então, assim, se você tem problemas, né, com consumo de sódio, né, então você deve, assim, não deve consumir, né, ou deve fazer o consumo controlado, tá? Então, assim, vamos tentar mudar. Lembra do slide do Jama, né? Tem consumo, assim, consome frequentemente o refrigerante, vamos reduzindo. Que tal aquela água saborizada, né? Coloca hortelã na água geladinha, né? Ou fatias de limão, gengibre. Experimenta, tem várias receitas gostosas de água saborizada, tá? Até você conseguir substituir por uma água, por exemplo. E só complementando, né, o refrigerante diet, light, né, que usa o adoçante, ele precisa receber uma maior carga de gás, porque tem uma interação, né, com o adoçante e o gás, então ele perde muito rápido. Então, se a gente pensar que quanto mais gás tem, mais a gente infla, né, o nosso estômago. Então, a gente dilata o nosso estômago. Se a gente dilata o nosso estômago, para a gente conseguir chegar no nível, né, onde tem a informação que é enviado para o cérebro e fala assim, olha, pode parar de comer, você já está satisfeito, isso vai demorar mais tempo. Então,
teoricamente, você vai consumir muito mais alimento do que você consumiria. Então, vale a pena, sim, evitar tomar, né? Se der, se você não tem nenhuma questão de diabetes, né, que aí é uma questão, você tem que controlar o açúcar mesmo, vale a pena trocar até pelo normal, e pequena quantidade. Então, é a mesma coisa do primeiro, né, do caso do André. Então, toma um copo cheio, tenta dividir, tomar meio, né? Tenta tomar depois que comer, né? Tenta não colocar nada, assim, durante a semana, deixa no final de semana quando vai tomar um lanche, sei lá, né? Que aí uma coisa pede a outra, tá ali junto, né? Mas até que você consiga tirar ele. Mas é uma questão para pensar, né? Que às vezes o tiro sai pela culatra. E até uma piadinha, né? Se a gente pensar, né? Quem toma refrigerante diet normalmente? Não é o gordinho? Então você fala assim, não, refrigerante diet engorda, né? Entre aspas. É o que os gordinhos brincam, né? Ah, senão eu sou gordinho, tomo refrigerante diet. Então, assim, peraí, né? Alguma relação deve ter. Tá? É lógico que não é isso, é só uma brincadeira, mas vale a pena repensar um pouco até o uso dessa bebida, né, desnecessário. Não só refrigerante, mas do restante, né? Então, às vezes fala, eu uso um adoçante porque eu quero reduzir um pouco a caloria, né? Então, será que não vale a pena diminuir o açúcar de pouquinho em pouquinho, nem que seja assim, 1 grama por dia, vai diminuindo até você mudar o seu paladar e aí não precisar mais do açúcar? Né? Tudo é uma questão de hábitos. Então, vale a pena a gente tentar trabalhar isso. Aconteceu isso comigo com o café. Eu falei isso porque acabou de chegar um café aqui, eu lembrei. Eu tomava muito café com açúcar no começo. Uhum. Reduzindo. Hoje, se eu tomar um café com açúcar, me dá uma má impressão, assim, sabe? Uhum. É horrível. E é isso, é uma questão, você vai mudando o paladar mesmo, né? Bem que você falou. É isso mesmo. Ô, Ana Lara, eu vou compartilhar com vocês um artigo que foi publicado que compara assim, as pessoas que tinham o hábito de consumir tanto refrigerante normal, diet light, e risco de óbitos, né, por causas totais, doenças cardiovasculares e cânceres, tá? Para você ir pensando sobre o seu hábito, tá bom? Tá bom. Tá. Ela está adotando uma estratégia de, como fala? Uma estratégia um tanto quanto enfática, assim, de mostrar risco de morte. Ai, meu Deus. É brincadeira, mas às vezes isso aparece na consulta, né? Qual abordagem você vai usar, né? Por exemplo, se você tivesse que fazer esse mesmo aconselhamento com o paciente, óbvio que isso é uma informação importante, né? Quer dizer, o consumo de açúcar, aqui, o André que postou. Foi o André? É o mesmo? Eu acho que é isso daí, que a esse mortalidade mesmo. Na Europa. Isso. É o mesmo que a Lu mandaria. Esse. É esse mesmo. Aí eu fico pensando, com essa informação, isso é interessante a gente pensar, né? Quer dizer, a gente pensa nessa alimentação saudável, ou ao contrário, né? Alimentação não saudável, inatividade física e riscos à saúde, né? Tem toda uma discussão, qual é a teórica, né, do campo da saúde coletiva, da promoção da saúde, qual é a melhor abordagem a se adotar? A abordagem do risco, no sentido de, olha, isso daí diminui sua expectativa de vida, isso aumenta seu risco de obesidade, isso aumenta seu risco de câncer, ou a abordagem da promoção da saúde, que seria, olha, se você comer melhor, você vai se sentir melhor, você não vai ter doença, vai viver sem doença por muito tempo, né? São abordagens de aconselhamento. Eu falei brincando no comecinho, mas isso aparece, né? E é interessante a gente também conhecer um pouco, óbvio que não dá tempo da gente conversar sobre tudo isso em um encontro ao vivo hoje, né, com vocês, sobre essas diferentes abordagens de aconselhamento, mas é interessante conhecer, assim, né? Quer dizer, formas de conversar sobre alimentação saudável e atividade física com o paciente. Você pode ter a abordagem do risco, que é quase intimidatória e
não sei, me fugiu a palavra, de assustador, assim, né? De você colocar a pessoa, olha, isso que você faz, é a mesma coisa que falar, olha, fumar faz mal à saúde. Como foi a abordagem do cigarro, né? De novo, eu sempre trago o exemplo do cigarro. Foi nesse caminho, né? Foi de colocar no rótulo que as pessoas desenvolvem doenças seríssimas, né? Que causa câncer de pulmão. A abordagem do cigarro, da prevenção do cigarro, não foi no sentido de parar de fumar, você vai começar a sentir mais o gosto dos alimentos, assim. Não foi por aí que houve a redução do cigarro. Claro que eu estou falando especificamente do aconselhamento, né? Teve várias outras coisas que aconteceram para as pessoas pararem de fumar, né? Então, foi o rótulo intimidatório lá, com medo e tal, mas também foi uma taxação alta ao cigarro, também foram ambientes livres do cigarro, foi um pacotão, né? E aí as pessoas começaram a se ver num ambiente, não propício ao cigarro, né? E aí a gente pensar, eu gosto de trazer o cigarro porque ele veio antes, né? Tudo isso, né? Esse combate ao cigarro veio um pouco antes de toda essa luta, assim, que a gente está tendo com a questão da alimentação agora, né? Quando a gente pensa em rotulagem, quando a gente pensa em promoção de alimentação saudável, atividade física, a gente está no começo, né? E tem várias abordagens, assim. Tem gente que condena a abordagem do risco. Tem gente que acha que, de fato, não é o caminho, que é até vergonhoso em alguns espaços de saúde pública você destacar essas questões de risco e não destacar a questão de saúde. Enfim. Confesso Gostei que o André é super rápido para achar artigo, hein? É verdade. Eu confesso que, assim, na minha vida prática, de alguns anos, eu já fiz de tudo, né? Porque, assim, cada caso é um caso, né? Às vezes você fala assim, olha, você está partindo pela questão de vamos melhorar, porque você vai melhorar, você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer aquilo, você vai conseguir fazer aquilo, e às vezes o paciente não responde. A hora que você fala assim, a hora que venha um exame, às vezes muito comprometido, né? E que você fala assim, olha, se o senhor não mudar, por exemplo, um diabético, se o senhor não mudar, o seu rim vai parar e o senhor vai ter que fazer uma hemodiálise. É isso que o senhor quer? Aí a pessoa, não é isso que eu quero. Então tá. Então o que a gente pode fazer, né? Então vamos mudar. Mas isso você vê, desde muito tempo acompanhando e tentando. Então, assim, eu particularmente acho que tem que ser olha, vamos melhorar para você sentir que no dia a dia, né? Vamos mudar para você sentir a melhora no dia a dia. Mas aí, dependendo do caso, tipo, acabam os argumentos bons, né? E a gente tem que mandar. Igual criança, né? Você quer de castigo? Aí o último argumento é o do castigo, né? Tipo assim, olha, se você colocar o seu dedinho aí na porta, vai doer, você vai chorar, né? E aí ela continua, olha, se você fizer, vai cortar que nem a mamãe cortou aquele dia, aí daqui a pouco vai de novo. Bom, então deixa bater, sabe assim? Faz isso, né? Professor, eu tenho uma pergunta sobre atividade física, né, e perda de peso, mas é porque na minha família e também já tem uma paciente que ela tinha osteoartrose de joelho e obesidade. Então era muito difícil para ela fazer atividade física, mas ao mesmo tempo tinha que fazer atividade física para perder peso, para melhorar a dor. E assim, era difícil para ela já fazer os 150, né? Mas para perder peso, então, o recomendado é 300 semanais. Como que eu faço? Ela não consegue fazer a intensa, né? Atividade intensa, vai ter que fazer moderada, mas eu não sei, ela não consegue andar, o que eu recomendo para ela? Ótima pergunta. Assim, lembrando que o que há essa literatura sobre atividade física, manutenção e ou perda de peso, ela é um debate enorme, assim, né? Apesar de no mundo
Quer dizer, apesar de na grande mídia e até em espaços não acadêmicos parecer óbvio que a atividade física contribui para a redução do peso, se a gente parar com essa obviedade e olhar para a literatura, tipo ensaio clínico randomizado, ou coisas nesse sentido, a gente observa efeitos a curto prazo, médio e longo prazo não observa. Mesma coisa para dieta também, né? Então, assim, quer dizer, não tem nenhuma dieta que descobriram que a longo prazo reduz peso e a pessoa se mantém com o peso, porque tanto para atividade física quanto para dieta, qualquer intervenção tende a ter um benefício, depois volta. A pessoa não adere a longo prazo e tal. Só para dizer assim que, bom, o benefício existe, talvez seja menor do que se postula, e talvez seja mais... Se a gente observar na população como um todo, as pessoas tendem a aderir a curto prazo, não a longo prazo, né? Então, aí, isso seria, então, para a população geral. Quando a gente começa a pensar em populações específicas, aí, obviamente, que a gente precisa levar em consideração as possibilidades de cada um. Você trouxe um exemplo de uma paciente com osteoartrite, com limitações de movimentação, em geral, né? E que provavelmente limita as atividades diárias dela e limita algum tipo de atividade física de lazer que ela até gostaria de fazer, mas não consegue. O que eu poderia dizer assim, no começo eu tenderia a dizer que, se possível, se tiver condição, fazer junto com um profissional de saúde da área, porque que seria um profissional de educação física, porque nesse caso o profissional conseguiria, junto com a paciente, encontrar movimentos em que a dor ela não é tão intensa, a pessoa consiga fazer por mais tempo, fortalecer articulações e aí a médio prazo conseguir fazer a atividade com mais tranquilidade. Mas eu reconheço que talvez não seja a realidade de muitos, né? Então a gente também teria que pensar num cenário em ter um monte de doente crônico, próprio com osteoartrite e tal, e que não vai ter como pagar um personal trainer ou ir numa academia, ou pode não gostar, né? E aí, de novo, não tem muito bala de prata, assim, a gente tem que pensar caso a caso, o que dá para fazer. Gosta de, por exemplo, algumas atividades com menor impacto, por exemplo, se deslocar com bicicleta, né? É possível, dói menos. Aí tem que pensar o que dói menos, o que é mais acessível e não o que é o ótimo, né? Que é o que a gente estava falando, né? O efeito do exercício na redução do peso, 300 minutos de moderada, né? E tal. Mas esse seria o ótimo, né? O que dá para fazer com essa pessoa? A gente tentar identificar momentos no dia, coisas que a pessoa consiga fazer e que também traga prazer para que ela consiga aderir a longo prazo. Pensar em algumas atividades que, mesmo que não seja academia, mas que tragam algum fortalecimento muscular local e que conseguiriam aumentar a estabilidade de articulação, né? A longo prazo, um exercício aeróbico vai diminuir a inflamação sistêmica, né? Então, com a redução do peso, mas independente da redução do peso, a atividade física ela pode reduzir essa inflamação sistêmica, né? Então, isso seria bom também para a osteoartrite, né? Talvez eu não tenha chegado a uma resposta única, assim, mas é mais colocando possibilidades. Talvez um profissional de educação física consiga achar algumas mais possibilidades, né? Mas se não for disponível, talvez pensar em atividades do dia a dia, assim, coisas que dá para fazer mesmo. Assim. E se possível, se não for possível chegar nos 300, evitar o completo sedentarismo, né, ou ficar muito tempo sentado no dia, ou não fazer exatamente nada, porque isso sim pode agravar a condição da pessoa, né? E aí se torna cada vez mais difícil de aderir à mesma recomendação de mínima de 150 minutos, né? Entendi. Muito obrigado. Porque realmente é um problema que
eu não consigo solucionar, assim, é bem complicado, tem que analisar muito a particularidade do paciente, né? É. Professor, seguindo um pouquinho a linha do André, não, o senhor comentou que é contraindicado, relativamente contraindicado, tabagistas ou pessoas que nunca fizeram exercício antes, começar a fazer durante a gestação, né? Tá certo? Por que seria isso? Por risco cardiovascular, alguma coisa assim? Isso é um pouco o que estão nas recomendações dos colégios de ginecologia e obstetrícia, né? O que eles têm observado é que para gestantes em geral a atividade física é benéfica, né? Ainda que a gestante não seja fisicamente ativa, ela praticar alguma antes da gestação, né? Durante a gestação ela pode ser feita. Claro que não vai virar uma maratonista, né? Durante a gestação, mas pode começar a fazer alguma coisa. E isso pode trazer vários desfechos de saúde. Tem aqueles infográficos na aula, né? Que mostram alguns dos benefícios já que estão descritos na literatura do exercício durante a gestação. Agora, tem alguns grupos de risco, né? Que na verdade fazer exercício, talvez o benefício, ele não supere o risco, né? Então, por isso que acho que as recomendações, elas são um pouco mais cautelosas. Eu não saberia dizer o porquê exatamente, assim, que eles colocam essas... você está colocando uma pergunta que é por quê, né? Por que pessoas que fumam não estão gestantes não podem praticar atividade física? Se tem algum evento específico, assim, eu também iria na direção de evento de doenças cardiovasculares e etc., mas eu não sei exatamente qual é a evidência por trás que faz com que as organizações não recomendem para essa população. Entendi, professor. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, eu acho que ela foge um pouquinho do que a gente comentou, mas ainda é assunto em relação à atividade física. Pensando nesse contexto de pandemia, que eu acho que tem uma série de adaptações, né, muitas pessoas em casa, e eu levantou a preocupação com redes sociais, né, a gente vê muitos perfis de pessoas que parecem que fazem uma série de exercícios, têm uma alimentação super saudável, mas até que ponto isso é benéfico ou não para um paciente, sabe, em termos de saúde mental, ou mesmo de fazer uma atividade física de forma constante. Eu queria saber como tem sido a experiência nesse sentido, assim, se tem tido alguma mudança ou não. Fala um pouco mais desses perfis que você está se referindo. Você está falando de tipo blogueiros, assim, blogueiros e blogueiras, assim, que se aventuram a recomendar, alguma coisa assim? No sentido, na verdade, eu não uso muito rede social, então eu não tenho tanta... Eu também não, por isso que eu estou perguntando, né? Mas o que eu tendo a ouvir falar é mais de acho que deve ser blogueiros ou modelos que fazem um perfil mais fitness, né, em redes sociais, né, então sugerem um pouco, não sei, ou mesmo falam, essa receita é boa, é isso que eu tô comendo, é essa atividade física que eu tô fazendo, sabe? Então fica uma coisa bem em massa, né? Várias pessoas vão ver, não sei quanto que as pessoas aderem a isso ou não. Isso é benéfico. Maravilha. Eu vou dar uma resposta controversa e uma resposta, talvez, o que a maioria gostaria de ouvir. Eu estou mais do lado do que a maioria gostaria de ouvir, mas eu acho que é importante trazer algum outro lado da moeda, né? Parece óbvio, assim, quando o Matheus está trazendo aqui que algumas pessoas que não estudaram determinado assunto, elas, por meio de redes sociais, e com um alcance grande, né, elas se colocam como pessoas recomendando determinados tipos de atividade física ou de alimentação, a gente pode pensar que
num primeiro momento, parece óbvio que essa pessoa ela não está capacitada, ela não teve um treinamento técnico, científico para fazer esse tipo de recomendação, né? E isso, obviamente, é perigoso, porque se a pessoa está recomendando, por exemplo, coisas que são perigosas, tipo, sei lá, fazer um tipo de exercício intenso com, sei lá, apneia, alguma coisa que não me parece muito lógica, ou que não me parecia, não parece ser com nenhum embasamento científico e que poderia trazer algum dano, obviamente eu vejo com preocupação, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Nada que é baseado em conhecimento técnico-científico, no caso de alimentação, atividade física, né, recomendações para a saúde, de promoção da saúde, nada é muito bom para o paciente, né? Ele vai acabar recebendo informação lixo, que não é informação baseada em ciência, isso não é bom. Tem um outro ponto, assim, sobre esse assunto, que, assim, eu até tentando trazer algum lado positivo, assim, disso, né? Que vamos pensar, as pessoas realmente se veem muito perdidas em relação ao que fazer no contexto de pandemia. Pensa em atividade física, tá? Então, por exemplo, eu não sei o que fazer, eu costumava fazer atividades ao ar livre e agora eu não sei o que fazer e eu não quero ficar me expondo lá fora, né? E, de repente, aparece algum blogueiro ou blogueira, sei lá, e começa a sugerir algumas atividades que, ainda que não tenham nenhum embasamento científico, tal, técnico, a gente olhando como de fora, consegue ver que não vai trazer nenhum dano, pode trazer algum benefício à saúde. Tipo, a pessoa fala assim, tem aqui alguns exercícios que você pode fazer na tua própria casa. Tipo, sabia que você pode fazer agachamento segurando um saco de arroz? Tipo, eu não vejo dano nenhum em fazer esse tipo de aconselhamento, certo? Ainda mais pensando no contexto de pandemia, a curto prazo, a pessoa vai fazer isso quantas vezes, né? Então, assim, eu acho que não vai causar nenhum dano. Então, nesse sentido, se for para trazer algum ponto positivo, né, é que, de repente, várias pessoas começam a usar a rede social e começam a mostrar possibilidades de se manter ativo durante uma pandemia. É só isso que eu quero trazer como algo positivo, assim, no contexto de saúde pública. Imagina que no final do dia pode ter alguém super popular em rede social, sabe? Que acaba fazendo algumas, não é profissional de saúde, mas acaba fazendo algumas recomendações, tipo, não fume durante a pandemia. Eu acho que nenhum profissional da saúde vai achar ruim essa pessoa falar para as pessoas não fumarem durante a pandemia. E aí a mesma coisa para faça algumas atividades físicas na sua casa. Vou te mostrar algumas coisas que eu faço. Também não vejo isso como negativo. Mas o que acontece na maioria das vezes é que nós temos, enfim, no contexto da pandemia, tem vários trabalhos já mostrando uma redução drástica da atividade física, né? Pessoas se mantendo muito tempo em casa, etc., fazendo muito menos atividade física. E perfis que tentam sugerir atividade física na rede social, em geral, não só no contexto de pandemia, geralmente são pessoas um pouco radicais, assim, sabe? De recomendar exercícios mirabolantes, dietas mirabolantes, e que aí não tem nenhum embasamento científico. E isso é, de fato, preocupante. Enfim, dei uma viajada nos pontos positivos, negativos, mas para tentar também para a gente refletir um pouco sobre o assunto, não ficar só nessa resposta mas que seria óbvia, né? Que seria se as pessoas não têm embasamento científico, fazem recomendações sem nenhum conhecimento técnico e, portanto, não deveriam estar fazendo isso, até legalmente, né? Eles não poderiam fazer isso, não estão exercendo alguma profissão que não é a deles. Eu concordo com o Leandro, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, como eu também não sigo muito rede social, só o basiquinho lá, mas vira e mexe, a gente troca, né, informações com colegas, nutricionistas, e aí
comenta, você viu o que a blogueira X falou, a blogueira Y falou, né? E aí a gente acaba indo buscar para saber o que está sendo dito e tal. Então, assim, e o que eu vejo, assim, pelo menos na parte da nutrição, é que tem muita gente falando de nutrição sem ter o conhecimento para tal, né? Ou, às vezes, que é o mais complicado, né? Isso, eu estou falando de nutrição, mas a gente sabe que tem vários, em todas as áreas tem, né? Seja na medicina, na atividade física, enfim. Mas o preocupante até quando o próprio profissional, né, que diz lá que tem um CRN, número de conselho regional, e ainda fala algumas coisas que não são adequadas para a massa, né, porque uma coisa é você falar dentro do seu consultório, aí é a sua conduta, e tudo bem, né, aí paciência, o indivíduo vai gostar ou não, vai seguir, continuar ou não. O problema que eu vejo é você falar para a massa da população, né, em que a população que a gente sabe é leiga, né, então a gente tem muita gente que tem algum conhecimento ou outro, mas a maioria é leiga. Então, o que é dito, e o que eu vejo, assim, é que o fato de estar na página do Facebook, de estar na página do Instagram, não, mas está publicado lá, é como se fosse uma verdade, então isso que eu acho que é o mais perigoso, né, e é como... Quem foi que perguntou? Eu esqueci, Matheus, né? Não sei, desculpa, eu não prestei atenção. Mas, assim, é justamente isso. Desculpa, é uma vida feliz, né? Então, é um corpo maravilhoso. Mesmo, o que eu vejo também agora com a pandemia, né? Os professores, né? A gente não sabe, que propõem uma atividade física, é aquilo, um abdômen definido que eu falo assim, nossa, será que eu vou conseguir, né? Ficar com esse abdômenzinho fazendo os 8 minutos, né, de atividade física por dia somente? Putz, né, aí você fala, não, beleza, vou tentar. Lógico que eu não vou conseguir, né, se eu já não estava fazendo nada, na pandemia ainda, com todas as coisas acontecendo, a gente mudando totalmente a rotina, não vou conseguir. Aí, quanto isso realmente não vai me frustrar e não vai me fazer falar assim, então eu não faço mais nada mesmo, já vou desistir, né, então deixa para lá. Então, eu acho que são as duas coisas, né, então, que impacta demais. Por isso que eu sou a favor da comunicação mesmo, então, da educação que a gente tem que dar para os nossos pacientes ou clientes, independente de formação, né, é profissional da saúde, então vamos pontuar, olha, é isso, por causa disso, disso e disso. A gente tem que falar, né? Não simplesmente passar, olha, não funciona porque ele não é profissional, ou então, olha, ele é ator, né, super bem reconhecido e tá falando uma coisa legal, tá bom, beleza, mas é aquilo, vamos pensar a respeito da informação. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, comunicar, orientar para que as pessoas pensem, né, que as pessoas possam escolher a melhor coisa, né, para não ir nem para um lado nem para o outro. Agora, até uma brincadeira que saiu, a gente, né, no comecinho mesmo da pandemia, abril, mais ou menos, que fizeram até aqueles, como que é? Eu sou tão antenada, que são as brincadeirinhas, né, os memes, né, falando assim, cadê as blogueiras nutricionistas falando sobre alimentação na pandemia? Sumiram todas, né, por quê? Opa, e com isso a gente não sabe, a gente não tem informação, a gente não sabe onde procurar, né, então foi nessa hora que a gente mostrou, olha, o profissional da saúde tem que estar à frente, então esse pessoal a gente tem que colocar, olha, cada um do seu lado, até assim, o Leandro até falou de ser ilegal, né, o conselho não consegue fazer nada, isso que é o pior, né, a gente pode ir lá e falar assim, olha, tal pessoa está passando uma informação totalmente errada, que vai causar algum dano para a população, mas se ele não tem o CRN, por exemplo, ele não pode fazer nada, é um absurdo, né, é um absurdo, mas é aquilo, vende a informação para a massa, e a responsabilidade é de ninguém, né, então acho que isso é um problema. Com o André, né, falou desse tal nutricionismo, né, então você vê, é um termo que apareceu, né, que é da moda, no fim, né, para falar, realmente, as pessoas, elas querem que você coma nutrientes, as pessoas essas, né, que falam nutricionismo. Então, de fato, assim, como se a alimentação fosse baseada em
em comer proteína, né, que muitas vezes é isso que elas falam, vamos comer, não, você come uma proteína hoje no almoço e corta o seu carboidrato do jantar, tá? Só que a gente não come proteína, a gente não come carboidrato, a gente come alimento que contém proteínas e carboidratos, né? Então, é isso que a gente tem que, de novo, orientar. E aí, fazendo o gancho para a nossa aula, né, do guia, puxando o guia alimentar, é isso que o guia vem trazendo, né? Ele vem falar assim, olha, vocês, é isso que a gente tem que mostrar, que as pessoas comem alimentos. E aí, quais alimentos a gente vai orientar para que elas possam fazer melhores escolhas, né? Nesse sentido. Então, para que elas tenham o poder de decisão, para isso elas precisam ter informação, né? Tendo informação, eu posso escolher entre tomar o refrigerante zero, tomar o refrigerante normal, ou simplesmente não tomar um refrigerante, experimentar uma água saborizada, né? Agora, se eu não sei a diferença, para mim, é um hábito, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente vem de uma história, né, em relação à alimentação, em que a indústria estava muito forte, ainda é forte, mas, assim, o marketing era muito maior, então isso fazia com que as pessoas optassem por esses alimentos, né? A mesma coisa, me veio agora a lembrança do suco artificial em pó. Então, antes era uma porcaria. Hoje tem vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina K, tipo assim, tem todas as vitaminas, né? Não, por isso ele é muito bom. Não, ele não é muito bom, né? Porque, primeiro, a gente nem sabe se aquelas vitaminas vão ser aproveitadas pelo organismo da gente, né? Porque tem tanta mistureba lá, tem tanta coisa artificial lá, que o organismo não aproveita. Então, é mais uma informação que não vai agregar em nada a saúde para o indivíduo. Agora, será que se ele tomar um suquinho de limão, né, com açúcar, vai ser melhor para ele? Acho que sim, né? É limão e açúcar e água. Pronto, ele vai tomar a vitamina C quando ele vai receber a vitamina C quando ele tomar o suco de limão, né? Então, acho que é isso que a gente tem que se apropriar, e como profissional da saúde, independente da sua profissão, né? Então, o guia alimentar veio justamente com essa proposta. Olha, é para o profissional da saúde, não é para o nutricionista, não é para o médico, não é para o professor de educação física, para o enfermeiro, é para todos, né? Todos têm uma informação básica e que essa informação vai ser o suficiente para mudar a situação de saúde do indivíduo, né? Putz, não deu, olha, eu dei todas, trabalhei o guia alimentar, tal, ele continua com a glicemia muito alta, então vamos solicitar a avaliação de um nutricionista, então vamos encaminhar para ver se ele pode, né, dedicar um pouco mais tempo à alimentação, porque é isso, a diferencial, né, que o médico, ele tem que ter a informação básica de como é uma alimentação adequada, saudável, variada, tal, e aí oferecer para o paciente. Agora, o restante é muita informação, senão ele teria que fazer uma faculdade de nutrição, né? Então, é hora de chamar um especialista. A mesma coisa com atividade física, né? Então, o André vai falar assim, olha, o paciente tem que caminhar 5 minutos. Nossa, eu não consigo, tenho dor no joelho, tenho dor ali, dor ali. Então, peraí, vamos chamar um professor de educação física para ele tentar ver quais atividades ele consegue fazer dentro da casa dele, né? Então, é nesse sentido. Não sei se foi o suficiente. Deixa eu fazer só um adendo sobre nutricionismo. Eu coloquei um link aqui, que o André perguntou. Eu não sei se vocês conhecem. Esse livro aqui é muito interessante. É um livro, o título é Nutricionismo, né? Ele foi escrito por um pesquisador da Universidade de Melbourne, se eu não me engano, é Jorg Screenings, né? Ele é um cara, um pensador aí na área de nutrição, né? E apesar do título, né, nutricionismo, obviamente, por eu estar sugerindo, ele não está falando sobre os benefícios do nutricionismo, ou de pensar a nutrição, né, como um monte de nutrientes, mas ele contextualiza, assim, um contexto político e econômico, assim, de onde surge esse contexto do nutricionismo ou dessa busca por nutrientes, né? E tem um contexto histórico, assim, de tentar usar o nutriente como um remédio, né? Então, tentar isolar alguns dos nutrientes dos alimentos para fazer disso um remédio, melhorar a saúde. Todas tentativas fracassadas, né? Todas vitaminas, ômega 3
assim, muitos estudos e pouca eficácia, assim, de qualquer nutriente isolado e tal. O que está por trás de tudo isso, assim, que ele conta um pouco no prefácio do livro, eu estava até revendo agora, é que de todo o contexto comercial, de interesses econômicos, de fazer da nutrição o nutricionismo, né? Então, quando você reduz os alimentos ao nutriente, você consegue ter essa jogada, né? Quer dizer, alimentos enriquecidos com tal nutriente ou com tal vitamina. Vitaminas ou isoladas, né, e que, sei lá, e que poderia melhorar a sua saúde cardiovascular, né? Então, ele contextualiza um pouco isso, e a conclusão dele, junto, é de que, na verdade, o paradigma ele deveria ser mudado para um contexto muito parecido. Na verdade, ele fala a mesma língua do guia alimentar. O Jörg Skrines é um parceiro do pessoal do Nupensa e tem produzido coisas juntos, tal. E ele junto pensa que também que a alimentação ela deve ser pensada como algo não como um montão de nutrientes, né, mas como no contexto em que esse alimento é produzido, né, no nível de processamento, no propósito, e no alimento como um todo, né, não e pensar na alimentação, né, como a ingesta de alimentos, né, mais do que tipo, a gente hoje come carne, as pessoas falam que eu tô com o nutriente, né, a proteína da minha alimentação, né, virou sinônimo, né, carne é sinônimo de proteína e tá muito longe disso, né, e é um pouco desse paradigma que ele contextualiza, né, contexto econômico, político e tal, e tenta propor uma mudança, que é um pouco o guia alimentar, que é o que o guia alimentar está fazendo, né. Vamos pensar na alimentação quanto à forma de processamento, o propósito que ele foi desse processamento, né, em grupos de alimentos in natura minimamente processados, que tem um montão de coisas ali neles e que fazem bem para várias coisas em saúde, né. Enfim, difícil traduzir, mas é uma recomendação, assim, de leitura. Está em inglês, mas é algumas coisas interessantes, assim, para quem gosta do assunto. Professora, eu fiquei com uma outra dúvida. Quando a senhora falou sobre substituir a manteiga por óleos vegetais. Eu já tinha ouvido o contrário, né? Que às vezes a manteiga ou a banha, às vezes pode ser mais saudável do que óleos vegetais. Eu não sei se é na questão de não poder esquentar muito o azeite, era alguma coisa nessa linha. Eu estou viajando? Não, tá certinho, Giovana. Na verdade, assim, gordura saturada, né? Assim, na manteiga, o que a gente tem? Tem o colesterol, gordura saturada, ela está relacionada com o aumento de colesterol, né? Mas se você for substituto, qual que teria o substituto? O melhor substituto seria o que os italianos fazem, né? Passam azeite de oliva extra virgem no pão, né? Mas o que a gente tem de substituto é a margarina, né? Que é um óleo, né? Um óleo de origem vegetal, que ela foi hidrogenada para ficar sólido. Né? E aí, nesse processo de hidrogenação, acabam formando ácidos graxos trans. E aí, na literatura, tem mostrado que as gorduras trans, os ácidos graxos trans, eles aumentam o colesterol total, o LDL colesterol e reduz o HDL colesterol, né? Então, ele teria um papel prejudicial, tá? Então, assim, consumindo numa quantidade pequena, né, eu prefiro consumir o meu pão com a manteiga, pequena quantidade, porque ela é mais saborosa, né, do que uma margarina, tá?
É assim que eu vou pensando, né, no que eu teria de benefícios, e aí, assim, consumindo de uma forma moderada, tá? E o azeite de oliva extra virgem, quando a gente aquece ela é uma gordura monoinsaturada, a gente vai perdendo a cadeias de dupla ligação com o aquecimento, né? Então, ela acaba saturando, tá? Então, o azeite de oliva extra virgem, a melhor forma de consumir é que seja em temperatura ambiente. Então, para finalização de preparações, né? Nas saladas, tá? É para essas situações. Tá bom, Laura? Entendi, professora. Então, a manteiga vai ser sempre melhor do que óleos vegetais no preparo de alimentos? Não. Para preparo, como você vai esquentar, né, é melhor que seja um óleo vegetal, né, e aí que sejam que sejam polissacarídeos, né, que tenham várias ligações de dupla, né, então azeite de canola, óleo de girassol, que elas têm vitamina E, e como elas têm poliinsaturações, várias insaturações, por mais que eu aqueça, eu sempre mantenho algumas outras poli, né, cadeias de dupla. Já a manteiga, ela já é saturada, né, e aí, assim, o pessoal da gastronomia fala, o tempo de óleo, né, ele queima fácil, né, então, para preparação, como que era? Ponto de fumaça. Ponto de fumaça, isso, ela é mais baixa, né, então ela acaba estragando um pouquinho a sua preparação, né, então, assim, usando pouco em uma preparação, né, por exemplo, fazer um molho branco, que aí a gente faz com a manteiga, tudo bem. Agora, para fazer sempre os refogados, é melhor que seja óleo vegetal, canola, girassol, porque tem vitamina E, tá? Mas também, assim, a recomendação é que use pouco, né? 1 litro de óleo, né, para uma família, ela deve durar uma semana. Quer dizer, um mês, desculpa, um mês, tá bom? Tá certo, obrigada, professora. Só para ser o chatão da conversa, né? Na verdade, essa conversa é nutricionismo, né? Isso que a gente está falando é o que é melhor, né? A gordura vinda da manteiga ou do óleo, isso, no fundo, é nutricionismo, né? E o que está por trás do guia vamos discutir o processamento do alimento, né? Vamos discutir o padrão alimentar. Então, se você se alimenta com um padrão alimentar majoritariamente de in natura e minimamente processado, e para isso você vai ter que usar um ingrediente culinário que chama óleo, e aí, ou qualquer outra fonte de gordura, tal, que pode ser o azeite, ou o óleo, ou a manteiga, você vai ter que fazer o uso dela. O que está no guia? O que está no guia é utilize ingredientes culinários com moderação. O guia não está, utilize óleo de canola, sei lá, extra virgem, sei lá, qualquer outra coisa que eu estou inventando o nome, né? Ele está falando faça da sua base, da sua alimentação in natura e minimamente processado, e para isso você vai ter que fazer preparação culinária. Quando você for fazer a preparação culinária, use ingredientes culinários com moderação. Esse é um discurso que tenta fugir do óleo de canola versus óleo de, sei lá, qualquer outra coisa. Só isso, só para contextualizar. Mandou bem. Mas aí, eu acho que, assim, além disso, né, pensar na questão do preparo, né, e quando a gente fala assim, vai preparar o alimento e tal, realmente, é usar pouco, né, só que aí a gente tem que unir as informações. Então, se a gente sabe que se aquecendo a margarina, a manteiga, né, vai usar para uma preparação, por exemplo, em que você precisa de uma quantidade maior de gordura,
vamos ao contrário, recapitulando. Se a gente vai fazer uma preparação que precisa de uma quantidade maior de gordura, então, qual aquela que eu vou usar, que eu vou escolher, para que ela tenha um tempo maior, né, para manter a composição original dela, né, mais ou menos intacta ali. Então, se a gente pensar a gordura, a manteiga, né, é o ponto de fumaça dela, ela atinge o ponto de fumaça muito rápido, ou seja, ela transforma rapidamente o que ela já tem, o pouco que ela tem de poliinsaturados em saturados. Por isso que se a gente aquecer a manteiga por muito tempo, se você aqueceu a manteiga e derreteu para você chapar ela no pão, ou fritar, de repente passar uma banana, né, que fica gostoso, tal, dá um saborzinho a mais, ok? É muito rápido, né? E o tempo e a temperatura que ela fica ali não é o suficiente para fazer a fumaça mesmo. Quando vocês façam o teste, né? Coloquem uma colherinha de manteiga e aqueçam e vejam quanto tempo ela vai fazer para ela liberar essa fumaça. Então, isso significa que houve uma transformação ali na base e aí ela virou outro alimento, né? Então, tudo que ela poderia ter de interessante ali não tem mais. E aí, o óleo de soja, vamos falar do óleo de soja, que é o óleo que é mais acessível, que tem todos tem um perfil, né, de gordura muito bom, vamos falar do nutricionismo, mas que ele se você aquecer ele demora mais tempo para chegar, mais ainda do que o azeite, né, extra virgem. Então, se você aquece o azeite, justamente, ele mantém algumas propriedades, dependendo do tempo, sim, dependendo do tempo, não. Então, é pensar nisso, né? Então, o que dá para já que eu vou usar uma gordura, né? Que eu preciso da gordura, não, a gente não pode abolir, qual é a melhor para aquela situação, né? E aí, justamente, pensar nisso. Será que eu preciso comer fritura todos os dias, né? Então, será que eu não estou... Aí, nessa preparação, eu não estou usando muito óleo, e aí o guia recomenda, olha, consuma menos, consuma pouca quantidade. Aí tentar fazer as substituições, vou grelhar, vou assar, enfim, né, cozinhar, mas muito bom. Só para provocar, para mostrar, assim, como um discurso de saúde pública, né, às vezes pode chocar com a especialidade, né, e isso é interessante, isso não invalida todo o conhecimento que isso que a Luciana está trazendo, né? Obviamente que tem algum tipo de gordura que é melhor para aquela situação, se eu for fazer determinada preparação culinária. Mas mais o discurso no ponto de vista de saúde pública, ele é genérico. Ele não quer entrar nesse tipo de debate, porque no fundo esse discurso é o que atrai coisas que não são relevantes do ponto de vista de saúde pública. Tipo, o que eu estou querendo dizer não é a escolha da manteiga versus o óleo que está fazendo a população comer pior ao longo do tempo, né? E aí, quando a gente fica nesse debate, a gente acaba esquecendo de discutir processamento de alimento, e isso não vira a base de toda a discussão em cima da nutrição. E aí discute, então, se o ovo faz bem ou faz mal, se o óleo tal é melhor que o óleo outro, né? Enfim, se o peixe tal é pior do que o outro peixe. E aí a gente não discute o padrão alimentar, né? Por isso que vem esse movimento E aí tem um choque mesmo do pessoal da nutrição e saúde pública, tipo, pessoal que produz o guia alimentar versus quem é o pessoal da nutrição clínica. Porque imagina que o pessoal da nutrição clínica está falando, como assim você está me dizendo que tanto faz eu falar que come óleo de soja versus manteiga? Isso, eu tenho um monte de estudo para te mostrar, só que aí o pessoal da saúde pública fala assim, não, eu sei que vocês estão falando de tudo isso, só que isso não é o mais central na discussão para a população. Eu acho que é esse contexto, assim, né? É o que você falou, né? O para quê? Né? Cada caso é um caso, né? Então, para quem a gente está falando? E aí,
especificamente, eu tenho que ter uma coisa um pouco mais, né, mais específico ainda, aí entra outro para complementar. Por isso que uma coisa, uma área complementa a outra, a gente não pode dissociar, né? Mas é isso aí. Muito boa a nossa discussão. Viu, gente? É muito bom. Vocês conseguiram trazer várias questões, né? Bem interessantes. Muito bom, gostei de ver. A gente fica felizão, né? Os alunos. Termina a aula feliz da vida, que tem uma conversa boa, assim, né? Consegue falar de várias coisas. Parabéns aí para a turma pela participação, muito bom. Legal. Então, podemos encerrar, gente? Podemos Acho sim. que né, deu para discutir bastante, tá tudo gravado, tá bom? A gente compartilha aí para vocês. Tá Ok. bom? Ok. Ótimo, obrigado, viu? É um prazer, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Cuidem-se. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Oi, Luz. Desculpem o atraso, gente. Sabe o que está acontecendo? Peraí, deixa eu só. Gira, peraí, deixa eu parar de gravar, peraí. Porque senão eu vou mostrar.